o Edson Senna. Olá, Roger e doutora Aide. Minha dúvida é para tirar o visto estudantil no Brasil. Vi que é necessário comprovar uma alta quantia ou ter um sponsor. Eu trabalho home office desde 2018. Pensei na possibilidade de trabalhar dos Estados Unidos para o Brasil, enquanto estudo. Como eu ainda não defini a escola, a fim de pular a parte pesada do visto, que é declarar o valor, né, a se comprovar, Sim. seria plausível ir com visto de turista e atualizar o status para estudante? Ou isso é um engano? Haveria um gasto em dobro com essa alteração de status e o valor a ser declarado para qualquer escola nos Estados Unidos pode ser o mesmo que eu preciso declarar estando no Brasil. Obrigado. Então, o que acontece? Ele falou assim: será que isso é um engano? Será que eu posso fazer isso? Ele já deve estar lendo alguma coisa na internet a referente da fraude que existe. Então, quando você entra nos Estados Unidos com visto, você está declarando que você vem de boa fé com esse tipo de visto. Então, ele citou turista. Se ele vem com visto de turista, então ele está jurando, né, perante a verdade, que ele vem turistar e que pretende voltar. Se ele já vai entrar como turista sabendo que ele tem a intenção de trocar o visto para F1, daí é fraude, né? Porque daí você está entrando com um visto com a intenção de fazer outra coisa. Número um. Número dois, o valor não muda. Se você está no Brasil ou você está nos Estados Unidos, o valor da escola você tem que provar e vai ser a mesma. Terceiro, trabalhar de home office aqui para uma empresa no Brasil não é permitido também, porque você está trabalhando. Existe muita confusão sobre isso. Não estamos falando que você veio turistar e você atende uma ligação da sua empresa ou do seu chefe e você resolve alguma coisa. Estamos falando que a pessoa quer vir, morar, estudar e trabalhar full time, né? Isso não é possível. Existem regras que não permitem você fazer isso. Tá certo, beleza. Lembrando, pessoal, que eu vou responder primeiro a aba comunidade, depois a gente vai para o box e a gente fica alternando, beleza? A Jessica Oliveira. Olá, Roger e doutora. Gostaria de tirar uma dúvida. Pretendo fazer um curso de inglês e depois uma especialização. Sou confeiteira e minha dúvida é: seria ilegal abrir uma loja de doces durante minha estadia nos Estados Unidos? Sei que não poderei trabalhar, mas eu poderia contratar alguém para vendê-los? Desde já, muito obrigada. Essa é boa pergunta e é bem interessante, né? Algumas leis. A pessoa não pode trabalhar home office, né? Para uma empresa do Brasil, estando aqui, recebendo na conta brasileira no Brasil, mas a pessoa pode chegar aqui como turista e sim, abrir uma empresa e contratar alguém que esteja documentado para trabalhar na sua empresa. E não tem nada errado com isso. Não existe uma lei que diz para abrir uma empresa você tem que ser residente ou para abrir empresa você tem que ser autorizado a trabalhar. Não, mas ela falou justamente de uma forma correta. Eu posso abrir uma empresa e contratar alguém para trabalhar? Sim, não tem problema nenhum. Beleza. Vamos para a próxima pergunta aqui, é do Girino97. Não, Leonardo SL primeiro. Boa tarde, Roger e doutora. Se eu for como F2 e minha esposa como F1, enquanto ela estuda, eu trabalhar, podemos ter algum problema legal aí no país? Ou o problema é só se a gente sair do país e tentar voltar posteriormente? Então, eles vão entrar com visto F1, F2? Eu não entendi a pergunta. Repete para mim. Ele falou o seguinte: se ela estudar e eu trabalhar com visto F2, posso ter algum Mas problema? ele não pode trabalhar. É aí. Você fala tão natural às vezes que eu tô te acompanhando e eu tipo, onde está o problema? Já entendi. F2, você não pode trabalhar. Então, Todo mundo sim. sempre tenta dar um jeitinho aqui, eu sei, galera. A gente gostaria de vir para cá, todo mundo legal, trabalhando, bonito, mas a regra é a regra, né, doutora? É complicado. Infelizmente, eu queria entender o que ele fez errado também. Eu falei, não, tá certo, ele quer vir aqui legalmente. Não, é F2. Infelizmente, eu não sei, eu acho que teria que mudar no futuro, né, de facilitar para o país, porque, por exemplo, o USCIS falou que eles estão com falha, eles querem 1,2 bilhão de dólares de Congresso.
Gente, tem tantas pessoas no Brasil que adorariam pagar uma taxa para poder se enquadrar em algum visto, mas eles não facilitam, né? Eles dificultam, porque se você é F1 e o esposo é F2 e ele quer trabalhar e alguém quer contratar, seria tão fácil, né, fazer apenas um work permit, mas infelizmente não funciona assim. É complicado. Vamos para a próxima aqui, agora sim, do Girino 97. Oi, Roger, doutora. Uma cidadã americana pode passar papel, né, no caso Green Card, para um filho com mais de 21 anos? Pode sim. A gente sabe que a demora é mais, né? Então, até uma residente permanente ou cidadã pode passar para um filho maior de 21. Se o filho é casado, é muito mais a espera, né? Estamos falando de 13 anos, provavelmente. Se o filho é maior de 21, mas não é casado, é por torno de 8, 10 anos. Depende se a pessoa é residente ou cidadã, depende se é casado ou não, mas com certeza consegue passar. Tá certo. Essa daqui do Marcos Salvatore parece essa outra do F2, mas não é, um pouco Tá bom. boa tarde. Minha esposa está com F1 e eu F2. Eu trabalhei ilegalmente e minha esposa F1 nunca trabalhou. Então ele afirma que trabalhou ilegalmente com F2. O fato de eu ter trabalhado pode atrapalhar o green card dela, F1, para um visto EB3? Ou só eu seria afetado? Então, ela é F1, possivelmente um EB3, ele trabalhou ilegalmente. Isso pode afetar? Então, na verdade, não afetar ela, né? Poderia afetar ele no futuro, porque cada coisa que você faz vai afetar você negativamente, mas não assim os membros dessa família. Então, se você vier trabalhar, mas sua esposa não trabalhou, o visto dele poderia ser cancelado, o F2, mas ela não, porque ela não fez nada contra a lei e para cancelar um visto, para negar um visto, tem que provar que o indivíduo fez alguma coisa errada e não o marido, né? Então, eventualmente, assim, a gente está, né, só pensando na ideia, né, na situação. Numa possível entrevista de green card, talvez, né, EB3, beleza, vamos perguntar aqui. Você trabalhou ilegalmente? Aí a F1 que está aplicando, não trabalhei. E você, trabalhou ilegalmente? Sim, trabalhei. Possivelmente pode ter o visto cancelado. Correto. Tá E certo. negado o EB3, sim, dele, né? Tá atrelhado com ela nesse sentido, porque ele seria o beneficiário, né, da petição. Ela seria a aplicante e ele o beneficiário, mas eles não poderiam afetar ela negativamente, porque ela nunca trabalhou. Tá certo. Lembrando, pessoal, que eu sei que às vezes as respostas que a doutora dá aqui são respostas que machucam o nosso coração, mas ela está falando o que a lei fala, tá? Então, eu sei que a gente pode não gostar da resposta, mas ela está sendo transparente aqui, beleza? Sim. Vamos para a próxima aqui. O Antônio Neto. Olá, Roger e doutora. Minha noiva tem green card permanente que adquiriu através da mãe, mas ainda não é cidadã americana. Ela está aqui no Brasil, a noiva dele, há 3 meses, Bem. e vamos nos casar aqui no final desse mês. Eu tenho direito ao green card também? Dá para solicitar estando aqui no Brasil? Desde já, obrigado. Sim, você tem direito, por ser casada com uma residente americana. Estando no Brasil, podemos iniciar esse processo para vocês também. Só que, óbvio, sempre é mais rápido o processo quando é cidadã, quando a sua esposa é cidadã. Mas você qualifica para o green card sendo casada com um residente. Tá certo. Nesse caso, doutora, como que ela faria com a questão do sponsor? Se ela não trabalha, porque às vezes a pessoa trabalha, né? Ela é dona de uma empresa e ela vai para o Brasil e fica 3 meses, mas ela tem uma renda ainda entrando, porque ela é dona de empresa. Então, a gente teria que conversar e avaliar. Mas vamos falar no pior situação. Ela fala, eu não trabalho, eu sou estudante, eu não trabalho, eu não tenho renda. Eles vão ter que achar alguém que seja residente ou cidadão americano, pode ser amigo, pode ser familiar, alguém que vai estar disposto a assinar os documentos e a providenciar a cópia do imposto de renda. E daí o valor necessário sempre depende de quantas pessoas essa pessoa, que é o fiador, tem na família deles, né? Então não é assim, mas quanto precisa? Depende, 20 a 30, 40, depende, né? Tá certo, beleza. Vamos para a próxima aqui. Lembrando, pessoal, que a gente está lendo primeiro da aba comunidade, beleza? Eu vou ver se eu alterno um pouco. A Alida Carvalho.
Se eu fizer algum degree program, né, algum curso aqui do Brasil online, isso me atrapalha na hora de conseguir um I-20 de curso de inglês? Se você deve estar pensando, mas para fazer um degree program você deve estar num ótimo nível, mas os fatores são: primeiro, pelo fato do curso ser online, terei que trabalhar a habilidade de ler, escrever. É uma pergunta bem grande, então vamos separar aqui em tópicos, né? Então ela perguntou assim: se ela fizer algum curso, né, de degree aqui do Brasil online, isso pode atrapalhar ela num curso de inglês aqui nos Estados Unidos. Possivelmente. Eu não vejo por quê, né? Porque se você está fazendo um curso no Brasil, online, você não está fazendo nada errado. Quando atrapalha é quando a pessoa vem aqui nos Estados Unidos e faz algum curso online, mas eles estão como turista. Aí não poderia, mas você estando no seu país, você pode fazer o curso que você quiser, porque você não está sujeita às regras dos Estados Unidos estando fazendo um curso no seu país. Tá certo. Aí ela só complementa aqui, só para ler, ó. Pelo fato do curso ser online, terei que trabalhar a habilidade de ler e escrever. Aí ela pôs entre parênteses. Pouco se o curso tiver, em sua maioria, questão de múltipla escolha. E, no máximo, ouvir, mas não ajuda a falar. É que achei alguns cursos extremamente baratos ou quase de graça, como na universidade University People. E se fizer e depois quiser ir para os Estados Unidos como estudante. Não sabemos que a continuação dos estudos lá é muito, nós sabemos que a continuação dos estudos lá é muito cara e eu consigo a renda apenas para pagar curso de inglês. Então é porque ela encontrou um curso que ela pode fazer online lá do Brasil. Ela gostaria de saber se por ter feito esse curso haveria algum problema num futuro visto de estudante. Não, Eu não vejo nenhum problema, porque ela está no país de origem. tá certo. O Lucas Cota. Olá, Roger, doutora. Minha dúvida é a seguinte: eu indo como turista e trocando meu status para estudante, eu sei que se eu sair do país na hora de voltar, terei problemas, pois não tenho visto de estudante. Então, ele veio como turista e mudou para estudante. Só o status. Mas queria saber se há alguma maneira de pedir alguma autorização ou alguma forma que eu possa ir e voltar do país sem me preocupar em ser barrado por não ter o visto. Então, ele veio para cá, para os Estados Unidos, trocou o Uhum. status para estudante, saiu, porque, sei lá, foi visitar alguém no Brasil, estava com muita saudade, e quer saber se pode voltar, sem problema. Então, quando você faz uma mudança de status dentro dos Estados Unidos, você não fica preso nos Estados Unidos, tá? Isso é fake news, é um mito, não sei quem criou, mas realmente foi virando assim, a lei dos brasileiros. Todo mundo acha que você fica preso. Eu tô aqui para te confirmar, fica calmo, você pode ir para seu país, mas existe um mas, né? Um detalhe. Eu faço muitas mudanças de status de B2 para F1 dentro dos Estados Unidos. E quando é aprovado, eu aviso, você está com status. Para receber o benefício no seu passaporte, é só quando você sair do país. Então, quando você vai voltar para ver sua família no Brasil, nós vamos ter que agendar no consulado antes de você sair, avisar que foi aprovado aqui dentro o status, você vai levar todos os seus documentos bonitinho que foi aprovado, eu vou te preparar para a entrevista, e daí você vai ir lá no dia que eu agendei para você explicar, eu fiz a troca de status por X motivo, foi aprovado meu status, segue meus documentos, estou aqui para ver minha família, eu não pretendo abandonar, justamente por isso que eu estou aqui visitando minha família, a gente dá todas as dicas para você ter uma alta chance de aprovação. E ainda bem que eu posso te falar que meus processos, todos que eu fiz dessa forma, todos deram certo. Óbvio que eu não posso garantir isso para ninguém, porque cada caso é um caso, mas eu acho que quando você faz uma coisa bem preparada, eles entendem que a pessoa tem o direito de mudar o status dentro do país, mas você não consegue voltar se você não agendar no consulado. Tá. E a imigração vê com bons olhos essa mudança de status aqui dentro, doutora? Então, existe muito essa pergunta, Roger, e eu vou te falar assim, eu não trabalho lá dentro, né, mas eu me coloco na posição deles. Eu acredito que é dividido. Eu acredito que tem algumas pessoas que estão seguindo as normas, né, do nosso comandante aqui dos Estados Unidos, que não gostaria de ver pessoas vir e ficar de outra forma. Então, devem não gostar. E eu acredito que tem pessoas lá que eles são muito baseados na lei, que sou eu. Eu sou super na lei. Se a lei diz que você pode
e você está cumprindo a lei, então você pode. Então não tem nada errado. Então eu sou assim, sempre estou falando para as pessoas, se você está aqui, você está legal, você não fez nada errado, e seu sonho é ficar, você pode ficar. Não tem nada errado com isso. A lei permite você a mudar a sua intenção. Imagina, você não pode ser uma pessoa presa. Você tem que ter a liberdade, né? Eu acho que esse país sempre foi sobre isso, a liberdade de você fazer as suas escolhas. O dia que a gente começar a limitar isso, vamos acabar com as coisas que fazem esse país maravilhoso, de você ter essa autoridade sobre a sua vida, de fazer uma mudança assim.